perscrutava a lei divina com um espírito investigador e penetrante, e sua aplicação à leitura santa o absorvia a tal ponto que o tornava, por um instante, estranho aos outros e a si mesmo. Ele se entregava, por assim dizer, todo inteiro aos livros sagrados, e ele auria nas fontes do Salvador o necessário para disseminar depois, distribuir gratuitamente o que ele tinha lido. Ele se cercava de doutores, isso é outra coisa. Então fala a respeito da posição dele diante da Sagrada Escritura. Quer dizer, ele lia a Sagrada Escritura com tanta atenção, com tanta penetração, com um esforço tal para compreender todas as várias sucessivas profundidades de sentido da Palavra de Deus, que quando ele lia a Sagrada Escritura, ou lia os comentadores da Sagrada Escritura, ele não só perdia noção de quem estava perto dele, isso não é tão difícil, mas ele perdia noção de si mesmo, isso é difícil. Quer dizer, não pensava em si, a megalice ia embora, a preocupação com sua própria pessoa ia embora, ele apenas ficava suspenso ao texto divino, querendo conhecer o que estava ali dentro, os tesouros que estavam ali dentro. É um homem completamente desapegado, né? Isso é que diz dele, então, na atitude diante da Sagrada Escritura. Bem, e continua. Ele se rodeava de doutores, os doutores, quer dizer, os que conheciam a Sagrada Escritura, doutores em teologia, desejoso sempre de aprender com eles, enquanto todos o consideravam um poço de ciência. Ele não ficava vaidoso com isso. Não se tomava em consideração de um grande homem, mas ele perscrutava as coisas divinas como uma criança, procurando com todo o seu empenho saber sempre mais. Aqui é uma coisa muito bonita a gente entender o que quer dizer aqui criança. Não quer dizer uma infantilidade boba, uma superficialidade de espírito, uma imaturidade, mas quer dizer uma outra coisa. Quer dizer uma postura de alma tal que tem o desapego, o desinteresse de si mesmo que tem na criança quando corresponde à graça do batismo. Quando ela vai ficando mais velha, vai penetrando nela o que Napoleão chamava a venalidade da idade madura. Mas quando ela é bem pequena ainda, ela se enleva com as coisas. Ela é maravilhável. Ela não pensa na sua carreira nem nos seus interesses. Ela pensa no valor intrínseco das coisas a respeito das quais ela medita. Isto é, a criança segundo Deus. Então, ele diz que Santo Odilon, apesar de sondar a Escritura com a maturidade de um homem, portava-se diante dela com o enlevo desinteressado de uma criança. E é a perfeição da alma. Outro dia, conversando com um membro da TFP, ele falava a respeito de alguém que ele tinha visto muito sério. E não sei até que ponto, refletidamente ou irrefletidamente, ele deixou escapar essa expressão muito bonita. Eu até disse a ele que era uma expressão muito bonita e que ele naquele momento me tinha feito um presente. Ele dizia a respeito de X, não é uma pessoa que esteja aqui nessa sala, nem é até uma pessoa da TFP, ele dizia o seguinte, com uma seriedade, mas ele queria dizer uma seriedade profunda com isso. Ele dizia uma seriedade verdadeiramente infantil. Parece um contraste nos termos, na verdade, porque criança, para o espírito do mundo, não é séria. Não é? Uma seriedade infantil, portanto, é uma oposição de coisas. A criança, segundo o espírito do mundo, é estouvada, é tonta, é imbecil, é superficial. Eu queria dizer outra coisa. Com a seriedade com que a criança desapegada presta atenção nas coisas sem prestar atenção em si mesmo. Quer dizer, não sendo ator diante de seus próprios olhos. E não ler olhando-se ler. Nem falar olhando-se pensar. Mas pensando no que pensa. Lendo o que lê. Fazendo o que deve fazer sem ser um perpétuo ator a seus próprios olhos. Isto é um desprendimento infantil. Então, ele elogia a mesma coisa em Santo Odilon. E isto é muito bonito. Bem, ele diz então, faminto de leitura, insaciável de oração, pode-se dizer que a toda hora ele era útil aos outros e a si mesmo. Quando ele guardava o silêncio, ele estava com o Senhor, com Deus. Mas quando ele falava,
era sempre em Deus e sobre Deus. Eu tenho a impressão que não se pode fazer maior elogio. Eu vou baixar muito o nível, eu sei. Mas diz Napoleão III, os opositores dele diziam, com uma concisão francesa lapidar: quando ele fala, ele mente. Quando ele se cala, conspira. E é perfeitamente verdade. O miserável era isto. Bem, aqui os senhores têm, de hoje São Tidurão também a diferença, né? Entre o lixo dos lixos e a sublimidade das sublimidades, né? Mas, enfim, para fazer uma diferença, um contraste rude, capaz de nos fazer saltar aos olhos a verdade, isto convém. Então, de Santo Odilon dizia o contrário, que quando ele se calava, ele pensava em Deus. Quando ele falava em Deus e de Deus. O que quer dizer falar em Deus? Quer dizer habitado pela graça de Deus, com Deus dentro dele e que com ele posto no Espírito de Deus. Quer dizer, tendo Deus como mirante daquilo que ele dizia e como objetivo daquilo que ele fazia. E sobre Deus, quer dizer, sobre os temas que têm relação com Deus, sobre a doutrina católica. Falar sobre Deus é falar sobre qualquer assunto em função da doutrina católica, é falar sobre Deus. Por exemplo, aqui nós estamos falando sobre Deus. Não porque estamos analisando as perfeições absolutas e eternas de Deus, mas nós estamos analisando no espelho criado que é dele, que foi Santo Odilon. Por isso levado por Deus, pela Santa Sé, em nome de Deus, à glória dos altares. Aí os senhores têm mais um lindo aspecto da vida de Santo Odilon. É ou não é verdadeiro que até descansa um pouco a gente da fuligem e da brutalidade do dia? É ou não é verdadeiro que despolui a gente pensar um pouquinho em como foi Santo Odilon? Né? Quando eu leio nos jornais essas coisas a respeito de poluição, eu tenho vontade de dizer para os homens que cuidam disto: vocês não percebem que o que mais polui o mundo contemporâneo é o homem contemporâneo? Não há chaminé que polua mais do que a revolução, que o mundo está poluído de revolução, e que a verdadeira despoluição seria nós termos na Terra santos Odilons e tantos outros, porque ele foi uma estrela num firmamento. Qualquer santo que encontre quem o descreva bem, encontra magnificências diferentes dessas e do gênero dessas equivalentes mais ou menos a essas. Então, tivéssemos nós santos assim, e a poluição no mundo cessava. A pior de todas as poluições, que é a asquerosa poluição moral do século XX. Então nós descansamos um pouco, em nossos pulmões exaustos, nossa vista fatigada, nossa mente abatida, cobra um pouco de alento, pensando no seguinte: houve um Santo Odilon na Terra, e virá uma época em que o mundo estará cheio de santos Odilons, e até de santos maiores do que Santo Odilon, e que perfumarão a Terra de um modo extraordinário. E será o reino de Maria, em que os santos vão ser tão grandes que os santos anteriores serão de São Desgrinho Monfort em comparação com o Carvalho. Nós olhamos para Santo Odilon e temos a impressão de um carvalho tal, não sei se os senhores têm impressão, a mim me dá a impressão de alguma coisa meio desmedida. Vontade de dizer: doutor Plínio, eu não pensei que um homem pudesse ser tudo isto. Não me passou pela cabeça. Que coisa enorme. Doutor Plínio, eu não sei se isso não me abate um pouco. Porque se este é um modelo posto para nós, doutor Plínio, onde é que nós vamos parar? Eu respondo: meu caro, coragem.